Opa, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje, graças a Deus, para poder ler o livro de Deus, ler a Bíblia. Hoje nós vamos iniciar um novo livro. Nós vamos iniciar aqui hoje o livro de Neemias, ok? Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 7. E cara, vou te dizer que o livro de Neemias tem coisa pra caramba para ensinar pra gente. Então vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em nosso entendimento para entendermos aquilo que ele de fato quer falar conosco, tá bom? Vamos iniciar aqui já em primeiro Neemias, o capítulo 1 já. Só para a gente poder falar o contexto aqui do início do livro de Neemias, depois ali dos israelitas serem repatriados, ou seja, eles estão voltando para os lugares onde Deus havia destinados para eles, pois eles tinham sido exilados para a Babilônia, depois ali de ter feito vários pecados, vários erros, agora eles estão voltando. Só que eles estão voltando ali para Jerusalém, só que Jerusalém está basicamente destruída, depois ali de muita guerra, depois de muito conflito, está totalmente destruída. E Neemias vai ser usado aqui como instrumento de Deus para fazer a reconstrução de Jerusalém. E, obviamente, guiar o povo aí para os braços do Pai. Capítulo 1. Memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, do 20º ano, eu estava na fortaleza de Susa, quando chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Pedi logo notícias dos judeus repatriados e também de Jerusalém. Eles me disseram: os sobreviventes do exílio estão lá, na província, em situação muito miserável e vergonhosa. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram devoradas pelo fogo. Ao ouvir tais notícias, sentei-me, chorei e fiquei de luto vários dias, jejuando e rezando ao Deus do céu. Eu disse: Javé, Deus do céu, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam e observam teus mandamentos. Olha um ensinamento aqui que Neemias já passa para a gente. Que Deus é um homem que nos ama muito e se nós formos fiel a esse Criador, a esse Deus que nos ama, se a gente fizer essa aliança com Ele, amando a Ele e observando os seus mandamentos, Ele vai ter misericórdia das nossas fraquezas. Ele vai ter misericórdia de nós. Mas para isso precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Estejam teus ouvidos atentos e teus olhos abertos para atender à súplica do teu servo. Dia e noite eu suplico a ti em favor dos israelitas, teus servos, confessando os pecados que nós, israelitas, cometemos contra ti. Também eu e a família do meu pai pecamos. Nós agimos muito mal contigo e não guardamos os mandamentos, estatutos e normas que transmitiste ao teu servo Moisés. Lembra-te, porém, do que disseste ao teu servo Moisés: se vocês forem infiéis, vou espalhá-los entre as nações. Contudo, se vocês voltarem para mim e observarem e colocarem em prática os meus mandamentos, mesmo que seus exilados estejam espalhados pelos confins do mundo, eu os recolherei de lá e os reconduzirei ao lugar que escolhi para nele fazer habitar o meu nome. Obviamente aqui, essa mensagem é muito importante ali para os israelitas daquela época. Por quê? Eles tinham sido exilados. A terra que Deus havia prometido para eles, eles foram expulsos. Aqui, como a própria palavra diz, se vocês forem fiéis, vou espalhá-lo entre as nações. Então a gente percebeu que eles foram exilados ali da terra que Deus havia deixado para eles. Porém, Deus, cara, ele era um homem misericordioso. E aí ele fala: contudo, se vocês voltarem para mim e observarem e colocarem em prática os meus mandamentos, até mesmo aqueles que são exilados vão poder voltar, eu recolherei de lá e os reconduzirei ao lugar que escolher para nele fazer habitar o meu nome. Então aqui é muito importante a gente saber que até mesmo essa palavra está dizendo para nós nos dias de hoje. Cara, por que que muitas vezes as nossas, aqueles planejamentos que nós temos, por muitas vezes não dão certo? O que que é que nós estamos fazendo de errado? A gente pede tanto ajuda para Deus, a gente fala assim: Deus me abençoe, Deus faça um milagre em minha vida. E cara, Deus ele é capaz de fazer qualquer milagre. Ele é capaz sim de te
abençoar, de fazer milagres em sua vida. Só que nós não podemos esquecer que nós temos um Deus também que exige muitas coisas da gente. Por muitas vezes nós só queremos bênção, nós só queremos graças e esquecemos as coisas que Deus pede. Ele nos fala com a sua própria palavra que se seguirmos o caminho do Pai, se seguirmos o caminho de Deus, seguindo e amando a Ele sobre todas as coisas e praticando os mandamentos, cara, nós vamos ser conduzidos ao lugar que Deus tem para nós. Então é muito importante a gente entender que nem só de milagres a nossa vida vai acontecer. Deus também nos exige muita coisa. E é preciso, cara, é necessário a gente seguir o caminho de Deus, seguir os mandamentos. E aí olha o que fala no versículo 10. Eles são teus servos e teu povo. Tu o resgataste com grandes... Perdão. Tu o resgataste com grande poder e mão forte. Ou seja, nós temos um Deus que nos liberta do pecado, que nos liberta das nossas fraquezas, com o poder e com a mão forte. Porém, cara, ele só vai libertar aquele que for fiel para com ele. Ele quer te salvar, mas ele pede fidelidade. Ame a Deus sobre todas as coisas. Entregue seu caminho para o Senhor, confia nele e você pode ter certeza que Deus vai agir. Mas para isso, cara, é preciso muito amor em Deus, muito arrependimento e voltar para os braços do Pai. Não ficar vivendo essas coisas mundanas, é aquilo que nos afasta de Deus. É seguir o caminho de Deus, pois Ele pode te resgatar com grande poder e mão forte. Que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos à súplica do teu servo e dos outros servos teus que desejam temer o teu nome. Faz então que eu tenha sucesso e possa conquistar a boa vontade deste homem. Eu era então copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisan, do 20º ano do reinado de Artaxerxes, como era eu o responsável pela bebida, peguei o vinho e fui servir ao rei. Eu nunca me apresentara triste na presença dele. Então o rei me perguntou: por que você está com o rosto abatido? Você não está doente, mas tem o coração angustiado. Eu me assustei, mas respondi ao rei: viva o rei para sempre. Como não iria ficar triste quando a cidade onde estão enterrados os meus antepassados está em ruínas e suas portas devoradas pelo fogo? O rei, então, me disse: o que você gostaria de fazer? Rezei ao Deus do céu e respondi. Olha para você ver, diante das dificuldades, Neemias rezava para Deus. Então já até nos ensina que diante das nossas fraquezas, diante das nossas dificuldades, não procurar aí as soluções nas coisas do mundo, mas sim rezando para o nosso Deus, o Deus do céu e da terra. Se vossa majestade concorda e está satisfeito com o seu servo, deixe-me ir para Judá, a fim de reconstruir a cidade onde estão enterrados os meus antepassados. O rei e a rainha, que estava sentada ao lado dele, me perguntaram: quanto tempo vai durar a sua viagem? Quando voltará? Marquei uma data. O rei concordou e me deixou ir. Então, acrescentei: se vossa majestade estiver de acordo, dê-me cartas de recomendação para os governadores da região ocidental do rio Eufrates, a fim de que me facilitem a viagem até Judá. Dê-me também uma carta para Asaf, guarda do Parque Florestal do Rei, a fim de que ele me forneça a madeira necessária para reformar as portas da fortaleza do templo, as portas da muralha e também a casa onde vou morar. O rei me deu as cartas porque a mão bondosa do meu Deus estava do meu lado. Então, a gente vê aqui que Neemias, ele era abençoado porque Deus estava do lado dele. As pessoas estavam ajudando Neemias porque Deus estava com ele. Ou seja, é Deus que nos abençoa. É Deus quem coloca as boas pessoas do nosso lado. Então glorifique o nome do Senhor. Até separei aqui a explicação sobre essa parte, que ela diz o seguinte: ao saber da situação crítica do seu povo, ele se solidariza, Neemias no caso, interna e externamente, renunciando a uma situação cômoda para lutar em favor dos seus compatriotas. Então nós vemos aqui o amor que Neemias tinha com o próximo.
Mas, mais do que isso, por que ele amava ao próximo? Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. E Deus mostrava para ele que o amor verdadeiro estava em Deus, e assim, cara, consequentemente, ele conseguia amar o seu próximo. Então, quando você quiser amar a pessoa que está do seu lado, ame a Deus primeiramente. Cheguei até os governadores da região ocidental do rio Eufrates e apresentei as cartas do rei. E o rei me concedeu também uma escolta formada por oficiais e cavaleiros do exército. Quando o horonita Sanabalate e o ministro amonita Tobias souberam da minha chegada, ficaram aborrecidos, porque alguém chegava para trabalhar em benefício dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e descansei 3 dias. Depois me levantei à noite, acompanhado de alguns homens, sem falar a ninguém o que Deus me havia inspirado fazer em Jerusalém. Levava comigo apenas o jumento que eu montava. Saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão e a porta do esterco. Comprovei que as muralhas de Jerusalém estavam cheias de brechas e as portas consumidas pelo fogo. Segui para a porta da fonte e o reservatório de água do rei. Como não havia espaço para o animal, continuei a pé, córrego acima, pela noite adentro. Observei as muralhas, entrei de novo pela porta do vale e voltei para casa. As autoridades não ficaram sabendo por onde eu tinha andado ou que coisa pensava fazer. Eu ainda não tinha contado nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem ao pessoal importante, nem às autoridades ou responsáveis pelas obras. Mais tarde, falei a eles: vocês estão vendo a miséria em que nos encontramos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram queimadas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e essa vergonha acabará. Então contei de que maneira o meu Deus me ajudava e tudo o que o rei me havia dito. Eles disseram: vamos começar o trabalho, e arregaçaram as mangas para realizar esse bom projeto. Então a gente vê aqui que Deus estava do lado do seu povo. Aqueles que eram fiéis com Deus, Deus estava do lado deles. Que possamos aprender com essa palavra, pois, como aqui diz, o meu Deus me ajudava. Se Deus nos ajuda, nós devemos seguir os mandamentos do Pai. Então vamos ser fiel com Deus, vamos amar a Ele sobre todas as coisas. Quando o horonita Sanabalate, o ministro amonita de nome Tobias e o árabe Gozem souberam do fato, começaram a caçoar e a fazer pouco caso de nós, dizendo: que negócio é esse que vocês estão fazendo? Querem se revoltar contra o rei? Mas eu lhe respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, servos de Deus, continuaremos reconstruindo. Vocês, porém, não terão terrenos, nem direitos, nem lembrança em Jerusalém. Olha que lindo, cara, que maravilhoso aqui que Neemias ensina para a gente. Aqui o horonita, chamado Sanabalate, o ministro, chamado Tobias, e o árabe Gozem, eles estavam caçoando, pois eles estavam fazendo ali, eles estavam reconstruindo o templo, estavam reconstruindo Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E eles estavam ali, cara, caçoando. Poxa, como que vocês estão reconstruindo isso aí, cara? Só que aí Neemias nos mostra que é Deus quem estava trabalhando conjunto com eles. E aqui o mais importante que fala na palavra é que o Deus do céu nos dará sucesso. Então quem é o sucesso? É Deus. E Deus vai nos dar sucesso se formos fiéis para com Ele. Então é graças à vontade do Pai, graças à tua misericórdia, que nós temos sucesso. Então não deixe que quando as pessoas caçoarem de você, por você estar seguindo o caminho de Deus, quando você estiver aí seguindo o caminho do Pai, não deixe, cara, que as pessoas caçoem de você. Na verdade, saiba que Deus, Ele está guiando os seus passos. É Deus quem vai te dar o sucesso, tá bom? Vamos aqui agora entrar no capítulo 3. Antes da gente entrar no capítulo 3, ele vai passar como se fosse uma lista, vamos assim dizer, das pessoas ali que ajudaram Neemias na reforma de Jerusalém, tá bom? Vamos aqui capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe
e seus irmãos sacerdotes começaram a reconstruir a Porta das Ovelhas. Montaram os portais, colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas, reformaram a muralha até a Torre do Sem e a Torre de Ananel, ao lado de Eliasibe. Trabalharam os homens de Jericó e também Zacur, filho de Imri. O pessoal de Azená reconstruiu a Porta dos Peixes, montou os portais, colocou os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado deles, trabalhavam na restauração Meremote, filho de Urias, da família de Acos, Mosolã, filho de Baraquias, da família de Mezezebel, e também Sadoc, filho de Baana. O povo de Tecoa reformou o trecho seguinte da muralha, mas o pessoal importante se negou a colaborar com os mestres de obras. Joiada, filho de Fazéa, e Mosolã, filho de Bezodias, reformaram a porta do bairro novo, montaram os portais e colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Reformaram o trecho seguinte: Meltias de Gabaon e Jadon de Meronote, gente de Gabaon e Masfa, da jurisdição do governador da região ocidental do rio Eufrates. Ao lado deles trabalhavam Osiel, que era ourives, e Ananias, que era perfumista. Esses puseram Jerusalém em ordem até a muralha larga. Ao lado deles trabalhava Rafaías, filho de Ur, chefe de um subdistrito de Jerusalém. Gedaias, filho de Aromaf, reformou a parte da muralha que fica em frente da sua casa. Atos, filho de Azebonias, reformou o trecho do lado. O trecho seguinte, até a Torre dos Fornos, foi reformado por Melquias, filho de Erem, e por Azube, filho de Faate, Moabe. Outro chefe de subdistrito de Jerusalém, Selo, filho de Aloés. Um detalhe aqui, eu dei pausa aqui no vídeo algumas vezes. Cara, tá dando uma chuva muito forte aqui onde eu moro. Já aconteceu aqui de ter apagão, é perigoso ter até pegado aqui no vídeo, acho que pegou. Mas ó, não importa, se apagar eu vou continuar mesmo que seja no escuro, tá bom? Porque estão tentando nos parar. Estão tentando fazer que hoje eu não leia a palavra de Deus. Mas vamos aqui seguir fortes, vamos nos entregar, vamos pedir para Deus nos ajudar. Não vai ser uma chuva, não vai ser aí apagão que vai nos parar. Vamos aqui firmes. No versículo 12. Outro chefe do subdistrito de Jerusalém, Selum, filho de Aloés, acompanhado de seus filhos, reformou o trecho ao lado. A porta do vale foi reformada por Anum e pelos moradores de Zanoi. Eles as reconstruíram, colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas, e reconstruíram também 500 metros da muralha até a porta do esterco. O chefe do distrito de Bet-Acarim, de nome Melquias, filho de Recabe, foi quem retocou a porta do esterco. Ele a reconstruiu, colocou os batentes, as fechaduras e as trancas. O chefe do distrito de Masfa, Selum, filho de Colwoza, reformou a porta da fonte, refez o teto da entrada, colocou os batentes, as fechaduras e as trancas. Reconstruiu também as muralhas desde o reservatório da água de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Daí para frente, Neemias, filho de Asboc e chefe do subdistrito de Betsur, continuou o trabalho até o cemitério de Davi, onde se encontra o reservatório artificial, perto da casa dos heróis. O trecho seguinte ficou para os levitas Reum, filho de Bani, e Asabias, que era também chefe de um subdistrito de Seila, para a parte que atingia a sua jurisdição. Daí em frente, trabalharam outros seus irmãos levitas, o chefe de outro subdistrito de Seila, Benui, filho de Enade, com o chefe de Masfa, Azir, filho de Jesua, reformando a parte ao lado. Eles fizeram totalmente a área da curva que fica na esquina,
em frente à subida do arsenal. Seguindo em frente, Baruque, filho de Zabai, restaurou a parte que vai da esquina até a porta da casa do sumo sacerdote Eliasibe. A parte da muralha que vai da porta até o fim da casa de Eliasibe foi totalmente refeita por Meremote, filho de Urias, da família de Acos. O pedaço seguinte foi reconstruído pelos sacerdotes que moravam na periferia. Benjamim e Azube reformaram a parte que fica de frente para as suas casas. Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, reformou a parte que fica ao lado de sua casa. A parte seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina e até o ângulo, foi totalmente reconstruída por Benui, filho de Enadad. Falel, filho de Oze, reformou a parte que fica em frente à esquina, diante da torre que sobressai acima do palácio do rei e que dá para o pátio da prisão. Depois vem a parte retocada por Fadaías, filho de Faros, até em frente à porta das águas, ao lado oriental, em frente à torre que sobressai. Desde essa grande torre até o muro do Ofel, os moradores de Tecoa cuidaram da reforma. A partir da porta dos cavalos, os sacerdotes cuidaram das reformas, cada um fazendo a parte que estava em frente à própria casa. Assim foi que Sadoc, filho de Emer, reformou a muralha em frente à sua casa, e o mesmo fez Semaías, filho de Sequenias, que era a guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Selef, fizeram outro pedaço da muralha no trecho seguinte. O próximo trecho foi reformado por Mozolam, filho de Baraquias, bem na frente da sua morada. Em seguida, os ourives Melquias consertou a parte que vai até a casa dos doados e dos comerciantes, em frente à porta do vigia até a sala do ângulo. Da sala alta do ângulo, deixa eu só ler de novo. Versículo 31. Em seguida, o ourives Melquias consertou a parte que vai até a casa dos doados e dos comerciantes, em frente à porta do vigia até a sala alta do ângulo. Da sala alta do ângulo até a porta das ovelhas, a reforma correu por conta dos ourives e dos comerciantes. Então, aqui nessa primeira parte do capítulo 3, a gente vê ali quem foram os responsáveis pela reconstrução de Jerusalém. E essa reconstrução aqui das muralhas é uma obra importantíssima, pois ela vai proteger aqui a cidade contra os ataques inimigos. Quando ouviu falar que nós estávamos reconstruindo as muralhas, Sanabalate ficou furioso e irritado começou a zombar dos judeus, dizendo à sua gente e aos poderosos de Samaria: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Reconstruir as muralhas e oferecer sacrifícios? Vão querer terminar tudo num dia? Vão querer dar vida nova às pedras desses montes de cacos que sobraram do incêndio? O amonita Tobias estava ao lado dele e completou: deixe que eles construam. Basta uma raposa subir aí que a muralha vem abaixo. Olha a zombaria aqui. Escuta, nosso Deus, como caçoam de nós. Devolve a essa gente o insulto que fazem. Manda-os para o exílio, para que outros caçoem deles. Não perdoes os pecados deles. Não tires da tua vista o crime deles, pois estão ofendendo os que trabalham na reconstrução. Continuamos reconstruindo a muralha, que foi restaurada por completo até sua meia altura. Aí, ó. Apagão de novo. Eita, nós. Não sei se não vai dar nem para continuar a leitura. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Vou tentar usar a luz do celular. Continuamos reconstruindo a muralha, que foi restaurada por completo até sua meia altura. O povo trabalhava com disposição. Cara, aqui no capítulo 3 é algo até bem interessante, pois eu não vou parar aqui de fazer a leitura, aí ó, para você ver. A luz vai e volta. Acaba até desconcentrando um pouco, mas olha para você ver. Com a zombaria aqui, a gente pode entender que nós não devemos, cara, parar no projeto de Deus.
A gente está passando aqui, vamos dizer aí, por uma turbulência, onde a luz aqui está piscando, onde a chuva está bem forte, já dá aquela vontadezinha de parar, mas a gente sabe, cara, que isso é algo que está nos tentando para que a gente possa parar de fazer a leitura da Bíblia. Mas eu vou dizer para você, cara, que podem vir e zombar. Eu vou continuar firme no projeto de Deus. Eu vou continuar firme naquilo que Deus tem para minha vida. Não vai ser a falta de luz que vai me deixar de fazer aqui a leitura bíblica do dia de hoje. Eu vou cumprir com o meu propósito. Pode vir chuva, pode vir apagão, pode vir o que for. Eu vou servir o nome do meu Senhor. Eu vou continuar no projeto que Deus tem para a minha vida. Capítulo 4. Quando ouviram contar que a reforma das muralhas de Jerusalém estava indo em frente e que as brechas começavam a ser fechadas, Sanabalate, Tobias, os árabes, o pessoal de Amon e o pessoal de Azoto ficaram irritados. Combinaram atacar Jerusalém e espalhar confusão dentro dela. Então invocamos os nomes do nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para proteger a cidade. Então pode vir qualquer tentação, cara. Pode vir aí qualquer inimigo para tentar nos parar. Mas eu invoco o nome do Senhor, pois é Ele que me protege, é Ele quem me guarda. Os judeus diziam: os carregadores estão esgotados e as ruínas são muitas. Sozinhos não conseguiremos reconstruir a muralha. Enquanto isso, nossos inimigos comentavam: vamos nos enfrentar entre eles. Sem que percebam, estamos no capítulo 4, ok? Nós os mataremos e a construção ficará paralisada. Ou seja, os inimigos estão tentando parar aqui a construção do Templo de Jerusalém. Os inimigos estão tentando nos parar com a nossa leitura bíblica. Porém, eu vou continuar firme, não vai ter nada que vai me parar. Deus é maior do que qualquer dificuldade. Deus é maior do que qualquer problema. Alguns judeus que viviam entre eles chegavam de diversos lugares e frequentemente nos contavam que eles iam nos atacar. Então organizei o povo por famílias, todos armados de espadas, lanças e arcos, e os coloquei em trincheiras por trás das muralhas e nos lugares abertos. Nós estamos armados com a palavra do Senhor. Notando que o povo estava assustado, chamei a atenção do pessoal importante, das autoridades e de todo o povo, dizendo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível, e lutem por seus irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Ou seja, não tenha medo, cara. Não tenha medo dos seus inimigos, não tenha medo das suas fraquezas, não tenha medo do pecado, cara. Em frente, pois Deus está com você, Deus te dá a vitória. Não tenha medo deles, não tenha medo desses pecados, não tenha medo, cara. Deus está com você. Deus te dá coragem, Deus te dá vida, Deus te dá saúde. Lute pelo Senhor. Lute pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos, lute pela sua mãe, lute pelos seus pais, lute pela sua casa, lute pelas suas mulheres, lute pela sua vida em Deus, cara. Não deixe que o medo te pare diante de qualquer situação. Deus está com você, te dando coragem, te dando saúde. Amém? Quando nossos inimigos perceberam que nós sabíamos de tudo e que Deus tinha derrubado o plano deles, todos nós podemos voltar para a reforma das muralhas, cada um para a sua tarefa. Ou seja, Deus derruba o plano daqueles que são maldosos, daqueles que são inimigos. Independente de quando vai ser, os planos dos inimigos vão ser colocados aí debaixo da terra, cara, pois o nome do Senhor é grande. O nome do Senhor é altíssimo. O nome do Senhor é maravilhoso, cara, e Ele faz obras maravilhosas na vida daqueles que o adoram. A partir desse dia, porém, metade dos meus homens trabalhava, enquanto a outra metade ficava de prontidão com lanças, escudos, arcos e couraças, porque andavam atrás de todos os judeus que reconstruíam a muralha. Os carregadores também estavam armados. Com uma das mãos faziam o serviço e com a outra seguravam a arma. Todos os construtores tinham a espada na cintura enquanto trabalhavam. Ao meu lado ficava sempre um tocador de trombeta, porque eu havia dito ao pessoal importante, às autoridades e ao povo: temos muito trabalho e numa extensão muito grande. Nós estamos muito espalhados,
cada qual num ponto de muralha, longe um do outro. Quando vocês ouvirem a trombeta, estejam onde estiverem, corram para se reunir conosco. O nosso Deus vai combater por nós. E assim continuamos, uns trabalhando e outros empurrando as lanças, desde o raiar da aurora até surgirem... Até surgirem as primeiras estrelas. Nessa ocasião eu disse também ao povo: todos pernoitarão em Jerusalém com seus serventes. De noite montaremos guardas e de dia trabalharemos. Eu, meus irmãos, meus serventes e meus guardas-costas dormíamos vestidos e com a arma ao alcance da mão. Para você ver a importância aqui, ó, de dormir, cara, do lado da sua arma principal, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos aqui agora entrar no capítulo 5. O povo pobre, sobretudo as mulheres, começaram a protestar fortemente contra seus irmãos judeus. Uns diziam: fomos obrigados a vender os nossos filhos e filhas para comprar trigo e assim comer e não morrer de fome. Outros diziam: passamos tanta fome que precisamos hipotecar nossos campos, vinhas e casas para conseguir trigo. Outros ainda diziam: tivemos que pedir dinheiro emprestado, penhorando nossos campos e vinhas para podermos pagar os impostos ao rei. Pois bem, nós somos iguais aos nossos irmãos, e nossos filhos são como os filhos deles. Apesar disso, somos obrigados a sujeitar nossos filhos e filhas à escravidão. E algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, e não podemos fazer nada, pois nossos campos e vinhas já pertencem a outros. Fiquei indignado ao ouvir essas queixas e o que estava acontecendo. Não me contive e repreendi o pessoal importante e os chefes, dizendo: vocês estão agindo como usurários em relação a seus irmãos. Convoquei contra eles uma assembleia geral e lhes disse: nós, à medida que pudemos, resgatamos nossos irmãos judeus que se tinham vendido aos estrangeiros. Vocês, porém, vendem seus irmãos para que os resgatemos. Eles não acharam resposta e ficaram calados. Eu continuei: o que vocês fazem não está certo. Vocês não querem agir conforme o temor de Deus, para que as nações inimigas não caçoem de nós? Eu, meus irmãos e meus ajudantes também emprestamos dinheiro e trigo para essas pessoas. Pois bem, vamos perdoar essa dívida. Devolvam hoje mesmo seus campos, vinhas, olivais e casas. Perdoem também a penhora em dinheiro, trigo, vinho e óleo que vocês tomaram deles. Eles disseram: vamos devolver tudo, sem cobrar nada. Faremos como você propôs. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que eles jurassem manter a palavra. Depois sacudi a dobra do meu manto e disse: que Deus sacuda para fora de sua própria casa e de seus bens todo aquele que não mantiver sua palavra. Será sacudido e despojado. Toda a assembleia respondeu: amém, e louvou a Javé. E eles cumpriram o que havia prometido. Olha, para você ver a importância de cumprir com a sua palavra. Neemias fala aqui que Deus sacuda para fora de sua própria casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua palavra. Então a importância de ser fiel àquilo que sai dos seus lábios, ou seja, aquilo que você professa, aquilo que você diz, você tem que cumprir. E não porque você está cumprindo para qualquer pessoa, você está cumprindo para Deus, cara. Quando você está cumprindo algo, você não deve mentir. Você deve cumprir para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu até separei aqui a parte que explica sobre esses versículos aqui que nós lemos, que a própria Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: chegando ao extremo suportável, o povo só precisa de líder que o ame e seja capaz de organizá-lo. Neemias é o líder que fica indignado com a situação e, a partir disso, toma providências. Primeiro, vai direto aos opressores e o desmascara. Depois, reúne o povo e denuncia publicamente o crime que aqueles estão cometendo: vender seus irmãos como escravos.
Não há justificativa possível, pois a população mesma está aí para testemunhar. Neemias apela para o que há de mais sagrado, o temor de Deus, a qual pertence o povo que os exploradores estão vendendo. A seguir, apresentando sua própria atitude como exemplo, propõe anistia geral. Os opressores não têm outra saída a não ser aceitar a proposta, ou seja, honrar e louvar e glorificar o nome de Deus. Versículo 14. Desde o dia em que o rei me nomeou governador do país de Judá, isto é, do 20º ao 32º ano do rei Artaxerxes, por 12 anos, eu e meus irmãos jamais comemos às custas do cargo. Os governadores anteriores exploravam o povo, exigindo diariamente 400 gramas de prata para alimento e vinho, e até seus subordinados se aproveitavam do povo. Eu, por temor de Deus, não fiz nada disso. Além do mais, trabalhei pessoalmente na reconstrução da muralha, embora não fosse proprietário de terreno, e os meus empregados passavam o dia na obra. À minha mesa comiam 150 entre pessoas importantes e chefes, além de outras pessoas dos povos vizinhos que nos vinham visitar. Todo dia, na minha casa, eram preparados um boi, 6 ovelhas gordas e muitas aves. De 10 em 10 dias se renovava com fartura o estoque de toda espécie de vinho. E, com isso tudo, eu nunca cobrei a manutenção de governador, pois o encargo de imposto já pesava muito sobre o povo. Lembra-te, em meu favor, ó Deus, de tudo o que fiz de bom para esse povo. Então a gente vê aqui que Neemias não explorava o povo trabalhador ali, ao contrário do que os reis estavam fazendo. E isso que é amor ao próximo. Neemias aqui se sentava com as pessoas que eram importantes e com aqueles trabalhadores que talvez poderiam parecer, para olhos de muitos, como menos importantes. Só que todos aqui tinham a sua importância. Então Neemias nos mostra aqui como é esse amor que devemos ter para o próximo. Não importa qual seja o cargo dele, se seja um cargo mais alto ou um cargo mais baixo, devemos amar o próximo da forma que Deus colocou ele aqui nessa terra. Então, amar ao próximo independente de qualquer situação. Vamos aqui agora para o capítulo 6. Sanabalate, Tobias, o árabe, Gósen e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brecha nenhuma. Eu só não tinha colocado as folhas das portas. Então, Sanabalate e Gósen me mandaram dizer: venha nos encontrar em Sefirim, no vale de Ono. Eles, porém, tinham más intenções. E eu lhes mandei responder: estou com muito trabalho e não posso ir. Não vou parar a obra para me encontrar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado. 4 vezes eu dei a mesma resposta. Ou seja, esses homens aqui estavam tentando enganar Neemias. Eles estavam com más intenções. Na 5ª vez, Sanabalate mandou o mesmo recado, através de um empregado seu que trazia na mão uma carta aberta. Nessa carta estava escrito: entre as nações corre a notícia, e Gósen confirma, segundo a qual você e os judeus estão querendo promover uma revolução, e por isso você está reconstruindo as muralhas. Conforme os rumores, você seria o rei, e teria nomeado profetas para proclamarem aí em Jerusalém que há um rei em Judá. Esses boatos vão chegar aos ouvidos do rei, então venha e conversaremos sobre o assunto. Eu lhe mandei dizer, esses boatos não têm fundamento, são pura invenção sua. Na verdade, eles nos queriam amedrontar, que iríamos abandonar a obra, deixando-a sem acabar. Mas aí é que eu colocava mais coragem no trabalho. Olha para você ver o ensinamento de Neemias. Diante ali da sua obra, muitos chegaram para amedrontar ele, para poder diminuir, para poder menosprezar aquilo que ele estava fazendo e ele ficar ali angustiado, ficar triste, falar assim, de fato esses caras têm razão. Eles estavam zombando ali de Neemias, só que era na zombaria que Deus sustentava Neemias, era na zombaria dos outros, era no olhar dos outros aí que Deus sustentava e dava força para ele. Então o que eu quero dizer com você, cara, é que não deixe que ninguém te amedronte, não deixe que ninguém
Duvide da sua capacidade, pois é Deus quem te dá vida, é Deus quem te dá força, é Deus quem deve destinar aquilo que você deve ou não fazer. É aí que você deve continuar mais forte na obra do Senhor, colocar mais coragem no trabalho que Deus tem colocado em sua vida. Então, não deixe que as pessoas, os problemas, as dificuldades aí encham a sua mente para dizer que você não é capaz. Não dê ouvidos para o maligno. É Deus quem te sustenta. É Deus quem dá aquilo que você precisa. Confia no Senhor, entregue seu caminho a Ele e você pode ter certeza que Ele vai agir em sua vida. Certo dia, fui à casa de Semeias, filho de Delaías, da família de Metabeel, que se achava impedido. Ele me disse: Vamos ao templo de Deus, dentro do santuário. Vamos fechar bem as portas, porque estão vindo para matar você. Eles pensam em matá-lo esta noite. Mas eu lhe respondi: Um homem como eu não foge, nem se esconde no templo para salvar a vida. Não vou. Percebi que não era Deus quem tinha mandado fazer essa profecia. Olha para você ver. Os homens tentando aqui enganar, amedrontar Neemias, mandam até falsos profetas para ele. Não se deixe cair pelas falsas profecias, hein? Tobias e Sanabalate é que tinham pago para ele fazer isso, a fim de que eu ficasse com medo e fizesse o que eles queriam. Cometendo um erro, eu iria estragar o meu nome e eles poderiam me desmoralizar. Lembra-te, meu Deus, do que Tobias e Sanabalate fizeram. Lembra-te também da profetisa Noadias e dos outros profetas que me tentaram amedrontar. As muralhas ficaram prontas no dia 25 do mês de Elul, após 52 dias de trabalho. Quando nossos inimigos souberam e as nações vizinhas viram isso, ficaram muito admirados e reconheceram que o nosso Deus era o autor dessa obra. Olha para você ver. Por isso que nós devemos manter a nossa coragem, a nossa fé baseada no nosso Senhor. O nosso alicerce tem que ser Deus, pois os inimigos, por muitas vezes, vão tentar nos parar. As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a nossa falta de fé, até mesmo as pessoas vão zombar e vão tentar nos parar naquele projeto que Deus destinou para a nossa vida. Mas não pare, cara. É Deus quem nos sustenta, é Deus que é o nosso alicerce. E quando você atingir aquilo que Deus destinou para a sua vida, saiba que os inimigos, as nações vizinhas, vão saber quem é o nosso Deus, quem é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, cara. Quem é o autor dessa obra? Qual é o Deus autor dessa obra? Que é o nosso Deus vivo. Então, deixe Deus agir em sua vida para que as pessoas saibam que é Deus quem tem te abençoado. Nesse tempo, as pessoas importantes de Judá mantinham muita correspondência de cartas com Tobias, que tinham muito aliados em Judá, pois eram genro de Sequenias, filho de Area, na verdade, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mosolã, filho de Baraquias. Eles o elogiavam muito na minha presença e contavam a ele tudo o que eu dizia, e Tobias continuava sempre mandando cartas para me intimidar. Capítulo 7. Quando a muralha ficou pronta e eu coloquei as portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Confiei a administração de Jerusalém ao meu irmão Anani e a Ananias, chefe da fortaleza, homem fiel e que temia a Deus como poucos. Eu lhes disse: não abra as portas de Jerusalém antes que o sol comece a esquentar. À tarde, com o sol ainda alto, fechem e tranquem as portas. Formem também corpos de guarda com os habitantes de Jerusalém, uns vigiando em seus postos e outros diante de sua própria casa. A Bíblia vai apresentar aqui para a gente, a partir do versículo 4, o recenseamento ali de Jerusalém. Depois ali da reconstrução de Jerusalém vai ser feito um novo recenseamento. E vão falar para a gente aqui quais foram esses recenseados. A cidade era espaçosa e grande, mas o povo que aí morava era minguado e as casas ainda não estavam reconstruídas. Então Deus me inspirou a reunir as pessoas importantes, os chefes e o povo,
a fim de fazer o recenseamento das famílias. Encontrei o registro genealógico dos primeiros que tinham voltado do exílio e achei escrito o seguinte: estes são os cidadãos da província que voltaram do exílio. São aqueles que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha exilado e que voltaram para Jerusalém e Judá, cada qual para a sua cidade. Eles vieram com Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Beusam, Mesfarate, Begai, Naum e Baana. Lista dos israelitas: 2.172 pessoas da descendência de Faros, 372 pessoas da descendência de Safatias, 652 da descendência de Área, 2.818 da descendência de Faat-Moabe, isto é, da família de Josué e Joabe, 1.254 pessoas da descendência de Elam, 845 da descendência de Zétua, 760 da descendência de Zacai, 648 da descendência de Benui, 628 da descendência de Bebai, 2.322 pessoas da descendência de Asgad, 667 da descendência de Adonicam, 2.067 da descendência de Begai, 655 da descendência de Adim, 98 da descendência de Ater, ou seja, de Ezequias, 328 da descendência de Azum, 324 da descendência de Bezai, 112 da descendência de Aref, 95 descendentes de Gabaon, 188 homens de Belém e de Netofa, 128 homens de Anatote, 42 pessoas originárias de Bet-Asmote, 743 pessoas de Cariate-Arim, Cafira e Berote, 621 de Ramá e Gaba, 122 de Máquimas, 123 de Betel e Ai, 52 pessoas originárias de outro Nebo, 1.254 da descendência de outro Elam, 320 da descendência de Arim, 345 descendentes de Jericó, 721 de Lode, Adid e Ono, 3.930 descendentes de Senaá. Sacerdotes: 973 descendentes de Jedaías, ou seja, da família de Josué, 1.052 descendentes de Emer, 1.247 descendentes de Fazur, 1.017 descendentes de Arem. Levitas: 74 descendentes de Josué e Cadmiel, filhos de Odovias. Cantores: 148 descendentes de Asaf. Porteiros: 138 descendentes de Selom, Ater, Telmon, Acube, Atita e Sobai. Doados: descendentes de Siá, Azufa, Tabaote, Ceros, Sia, Fadon, Lebana, Agaba, Seumai, Anã, Gidel, Gaar, Raiaz, Razim, Necoda, Gazã, Oza, Fazéa, Bezai, Meunitas e Nefuzitas. Descendentes de Baquebuque: Acufa, Arur, Baslut, Meida, Assa, Bercos, Císara, Tema, Nazias e Atifa. Haja dicção, para falar esses nomes aqui da Bíblia. Descendentes dos escravos de Salomão: descendentes de Sotai, Soferete, Feruda, Jaala, Darcon, Gidel, Safatias, Atil, Foquerete, Asebaim e Amon. Os doados e os descendentes dos escravos de Salomão eram ao todo 392 pessoas. As seguintes pessoas que voltaram de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querube, Adão e Emer não puderam provar que sua família e sua raça eram de origem israelita. 642 descendentes de Dalaías, Tobias e Necoda, além do pessoal de família sacerdotal, descendentes de Obias, Acos e Bezelai. Estes se casaram com uma filha do Galaadita Berzelai e adotaram o nome dele. Todos eles procuraram o registro de sua genealogia
mas não encontraram. Foram afastados do sacerdócio como impuros. Sua Excelência os proibiu de comer os alimentos sagrados até aparecer um sacerdote que consultasse o Urim e o Turim. No total, a comunidade era de 42.360 pessoas, sem contar os 7.337 escravos. Entre eles, havia também 245 cantores e cantoras, tinham 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes de família trouxeram donativos para as obras. Sua Excelência depositou no cofre 1.000 dracmas de ouro, 50 cálices e 30 túnicas para os sacerdotes. Alguns chefes de família depositaram no cofre das obras 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. Os donativos feitos pelo restante do povo alcançaram a soma de 20.000 dracmas de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas para os sacerdotes. Os sacerdotes levitas e parte do povo passaram a morar em Jerusalém, enquanto os cantores, porteiros e doados, como todos os israelitas, foram morar cada um na sua cidade. Os israelitas tinham se estabelecido em suas cidades no 7º mês. Cara, assim a gente finaliza aqui com a leitura de hoje, finalizando aqui no capítulo 7, onde mostra pra gente ali o recenseamento de Jerusalém. E nós vimos na prática aqui a importância de continuar firme no projeto do Senhor. Eu vou até trazer de novo, cara, o versículo 9. Vou fechar com o capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte pra gente. Vou ressaltar de novo esse versículo, que eu gostei bastante dele. Na verdade, eles nos queriam amedrontar, pensando que iríamos abandonar a obra, deixando-a sem acabar. Mas aí é que eu colocava mais coragem no trabalho. Então, essa obra que Deus tem nos colocado, de permanecer aqui firme, cara, hoje nós vimos ela colocada aqui à prova. Apagão, chuva, tive que pausar algumas vezes aqui, mas foi graças à vontade de Deus e graças à vontade do Pai que nós continuamos aqui firmes e fortes. Não foi nada que nos parou no dia de hoje. Não foi nada que nos afastou da leitura bíblica, que era importantíssima continuar nesse projeto de ler a Bíblia por durante um ano. E eu quero deixar esse testemunho aqui para você. Você viu aí de forma prática a gente enfrentando aqui, mas mesmo assim o projeto de Deus esteve de pé. Nada nos parou. Então, quando as pessoas, cara, quiserem te amedrontar, pensando que vão te ajudar aí a abandonar a obra do Senhor, que vão aí te desviar do caminho do Pai, cara, não se esqueça que é Deus quem te deve te dar coragem, é Deus quem te dá a vida, é Deus quem te dá a saúde. Então permaneça firme no projeto que Deus tem para a sua vida, pois Ele, cara, vai fazer maravilhas para você, tá bom? Então permaneça-se fiel com o Pai, pois Ele é fiel conosco. Amém? Então assim nós finalizamos a leitura de hoje. Muito obrigado aí pela tua presença. Vamos finalizar aqui e amanhã nós estamos firmes, segundo a vontade de Deus. Amém? Um beijo e um abraço para você. Até mais.